Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bloco Podcast. Eu sou o Hugo Quinteiro, você me encontra no X por @Hugo_Quinteiro. No episódio de hoje, vamos falar sobre DePix e Rede Liquid, a mudança de discurso. Comigo tem o Felipe, o investidor descentralizado. Vem, Felipe. Tudo tranquilo, você também me encontra no Twitter, no @investidordesk, DSC, porque eu não coube descentralizado. E o Hugo vai introduzir melhor o que a gente vai falar hoje, mas como vocês podem ter visto, né, no tema principal, DePix, Rede Liquid, são temas nos quais a gente naturalmente bate aqui e a gente não vai bater, não, eu diria. A gente só vai expor a realidade que muitos ainda teimam em não entender. Toma fôlego. Seguinte. Você lembra quando a gente falava lá atrás, logo que saiu o DePix, falava, olha, não acho uma ferramenta. Tem episódio, tá? Assim, você pode voltar, você ouvinte, pode voltar, pode ouvir esses episódios. Olha, não sou muito a favor do DePix, porque, né, assim, não há como ter privacidade no DePix, há o reporte do DePix, né, há a venda. Também há a rede Liquid, que é uma rede federada, por mais que sejam várias empresas, mas assim, se meterem o pé na porta lá, vão ter que dar a transação sim, né? Vão ter que, pode não saber, né, se o protocolo deles, né, se o sistema deles funcionam direito, pode não se saber exatamente o que foi transacionado, mas vai saber que aquela carteira interagiu, transacionou, fez uma série de coisas. Então, assim, vamos se saber. Não pode saber exatamente o que, mas vamos saber. E então, cara, por isso que a gente prefere o Monero para fazer um swap de privacidade. Né? A gente não falava isso, sempre falou isso. Sim. Então, sempre foi assim que a gente falou, tal. E, cara, paulada para tudo quanto é lado. Recentemente, eu estou sendo bombardeado por vídeos dos parceiros de DePix falando Antigos, né? exatamente o que a gente estava falando. Que a rede Liquid é frágil, que tem as federações que podem tomar pé na porta e entregar a transação, que o DePix reporta a compra e que não é exatamente privado, e que se você quiser privacidade, você usa a porra do Monero. Ué, o que é? A gente só falou a coisa 2 anos antes, que podem ter pessoas expostas por causa disso, que as pessoas estão fazendo sequer um gerenciamento de privacidade e anonimato, estão fazendo errado dessa forma, porque podem ter dados cruzados e não sei o que. Estão falando tudo isso, cara. Ora bolas, né? Eu te encaminhei os vídeos. Uhum. Sim. Sim. Então, vamos por parte, né? A primeira coisa que é importante a gente trazer aqui e que a gente pede é para que você depois compartilhe esse episódio com alguém que não entendeu ainda a tese por trás Ou do esse corte. DePix. Ou corte, Ou né? esse corte. Por Porque trás. no corte vai estar o episódio, o link para o episódio. Por trás da a tese, por trás de DePix e até mesmo do uso de rede Liquid, é muito importante que a gente fale com clareza do que se trata. A gente já falou isso outras vezes, vou repetir aqui e vou trazer com algumas atualizações a mais, talvez, para que fique mais fácil de você entender e mais atualizado, né, para o momento do mercado que a gente está vivendo. O que acontece? O primeiro ponto, né, vamos começar falando primeiro da rede Liquid. A gente já trouxe a questão da rede Liquid há muito tempo atrás. A rede Liquid, ela é uma rede, é uma Layer 2 de Bitcoin, assim como existe a Lightning Network, existe a Liquid Network. Ela é bem implementada? Sim. Ela funciona? Sim, ela funciona. Ela tem uma empresa por trás, bem fundada, com bons profissionais, tudo isso tá ótimo, tá? Assim, meus parabéns, eu não teria capacidade de fazer o que eles fazem. Mas, o que acontece? Às vezes as pessoas se perdem um pouco
na forma como elas marketeiam, entre aspas, determinadas coisas. E como eu já falei em outros episódios, a bolha bitcoinheira brasileira, ela é muito forte em ficar repetindo jargões e ela é muito fraca em analisar as informações. O Don't Trust Verify não funciona. Só um pequeno parênteses. Rede Liquid e DePix são coisas que exclusivamente só fazem sucesso na bolha brasileira. Ninguém tá ligando para a Rede Liquid, muito menos para stablecoins que rolam nela, tá? No mundo. Só pequeno parênteses, continua. Não tem, tanto que não tem liquidez, é um dos problemas que a gente traz sempre, né? Mas enfim. E aí o pessoal, eu não sei se é desinformado, porque acesso à informação todos eles têm. Às vezes é uma preguiça, de fato, de você buscar a informação ou de confrontar aquela informação, para de acreditar no que as outras pessoas falem, até mesmo no que eu falo, e vá buscar aquela informação para que você tenha um embasamento de utilizar aquilo que for melhor para você. Se depois disso feito, você achou que, fato, usar a Rede Liquid e DePix é bom para você, cara, use, faça bom uso, meus parabéns. Mas, o que eu vou apresentar aqui para você, que é a grande ideia, é o seguinte: a Rede Liquid, ela foi vendida pela bolha brasileira como a opção de privacidade no Bitcoin. E, talvez, no caso do Bitcoin, ela seja uma boa opção, porque o Bitcoin não fornece privacidade. Então, isso foi sendo massificado, isso foi sendo falado, isso foi repetido tantas vezes que as pessoas começaram a esquecer olha, talvez a Rede Liquid seja uma opção de privacidade no Bitcoin, e elas começaram a associar, olha só, você quer privacidade no Bitcoin, então use Rede Liquid, porque ela vai te dar. Então, em algum momento desse telefone sem fio, a verdade se perdeu e as pessoas elas não conseguiram mais discernir o que de fato é a Rede Liquid, para que a Rede Liquid é usada, tá? E como que você faz bom uso dela. E aí as coisas foram migrando daí, elas foram andando daí, até chegar ao ponto, né, que a gente trouxe os episódios há anos atrás, aonde a gente alegou e falou, gente, olha só, a Rede Liquid, ela é uma opção de privacidade? Sim. Ela é a melhor opção de privacidade? Não. Ela é uma opção de privacidade para o Bitcoin? Sim. Mas ela tem alguns poréns que vocês têm que avaliar. E aí a gente trouxe, elencou no episódio todos os pontos. O principal ponto deles sendo o fato de que, primeiramente, a Rede Liquid ela é emitida, mantida e controlada por uma entidade centralizada. Então, se você, Bitcoiner, é totalmente a favor da descentralização, se você não gosta do Estado, se você é contra essas ferramentas e de coerção estatal, não adianta você ficar usando a Rede Liquid, porque ela é centralizada igual. Mas eu tenho Bitcoin na Rede Liquid, não faz diferença. O que você tem não é Bitcoin na Rede Liquid. O que você tem é um token lastreado em Bitcoin numa rede centralizada. As pessoas elas não conseguem discernir esse pequeno detalhe. Elas não conseguem entender que um Bitcoin em segunda camada, ele não é o Bitcoin. Bitcoin na Lightning Network, ele não é o Bitcoin. O Bitcoin é o Bitcoin on-chain. O Bitcoin na rede Liquid é a mesma coisa. O Bitcoin na rede Liquid, ele não passa por aquele processo de, ele é descentralizado. Todos os mineradores, todos os nós que trabalham para o Bitcoin, eles trabalham para o Bitcoin on-chain. Bitcoin mainnet. E não para o Bitcoin na rede Liquid. Eles não têm relação nenhuma com o Bitcoin na rede Liquid. Porque todo esse aparato de descentralização, ele serve pura e unicamente ao Bitcoin on-chain, e não ao Bitcoin rede Liquid ou até ao Bitcoin na Lightning Network. Cara, então, imagina um Bitcoin on-chain que entrou na rede Liquid. Esses caras têm esse controle. Sim. Ele pode bloquear. Sim. Mete uma lista OFAC e fala assim, bloqueia esse aqui. Então, tá bloqueado. Exatamente. E isso aí, eu ia chegar nesse ponto, né? Porque assim, beleza, você tem então uma rede centralizada
chamada rede Liquid, onde você transaciona qualquer bosta e você dá o nome de Bitcoin. Beleza. Ele é lastreado no preço do Bitcoin. Ok, pode ser o Bitcoin Shiba Inu, o Bitcoin Harry Potter, tanto faz, não interessa. É porque você chama de Bitcoin e você acha que Bitcoin não é Bitcoin. E aí, beleza, você transaciona esse negócio na rede deles, que é uma rede centralizada, que sim, oferece quesito de privacidade, fato, oferece. Oferece algumas formas novas que garantem a impossibilidade de você ver saldo e tudo mais. Sim, eles oferecem isso. Mas você tem que lembrar a todo tempo que trata-se de uma entidade centralizada. Uma entidade centralizada localizada no Canadá, que é um país que não é tão conhecido por políticas libertárias, que sabe-se quem é o dono da empresa, quem é o CEO, quem é o CTO, quem que é, onde que é o endereço, onde ela está sediada. E tudo isso tem junto, atrelado, o problema da centralização da rede. Eles têm, então, uma base de dados que vai constar essas coisas que acontecem na rede. Pode ser que a base de dados está criptografada, pode ser. Beleza. Mas você ainda assim tem o funcionamento da rede centralizado. O que isso sugere? Sugere que se esse local, se essa centralização for atacada, você perde o funcionamento da rede. E aí vai vir alguém e vai falar assim, mas a rede Liquid ela funciona como uma federação de 12 nós, sei lá o quê, que tem os bitcoins guardados e tem que 11 deles assinar e eles estão em locais diferentes, jurisdições diferentes. Sem dúvidas. Isso é verdade, isso é fato. Isso garante um nível maior de segurança, talvez? Sem dúvida nenhuma que garante. Melhor do que outras empresas que a gente tem aí como exemplo. Mas você acha mesmo que o dono, o CEO, o CTO de uma empresa grande, igual, como é que é o nome da Blockstream, eles vão bater no peito e vão falar assim, não, a gente não vai pegar e juntar os 12 nós, porque a gente é a favor da liberdade dos nossos usuários. Bater no peito. Eu seguro a pica desse cara. E ele vai ser preso no seu lugar, ou ver a empresa ser sancionada, ou ver a empresa perder market share por causa disso, ser proibida de operar em vários países. Você acha mesmo que essa empresa vai optar em defender você, ou seja lá quem for, do que entregar de fato essas 12 pessoas, 12 chaves? Eu acho que é ser um pouco ingênuo se você se colocar nessa posição. Você pode estar querendo acreditar que você está seguro com isso, mas repensa, pesquisa, tá? Essa é a grande questão acerca da rede Liquid, que, como eu falei, é uma boa rede, sim, ela funciona, sim, tá? É legal, ela oferece algum nível de privacidade, beleza, mas você tem que avaliar muito bem essa questão de achar que você tem Bitcoin. Olha só, Bitcoin na rede Liquid não é Bitcoin, para começar, tá? Segunda coisa, você tem... Ela tem CEO, né? Ela tem CEO, exatamente. E tipo assim, uma outra coisa que acontece, poucas pessoas estão cientes disso. Só um pequeno detalhe, tá? Ela expandiu para 81 membros, tá? Em maio de 2025. O quê? Os membros da federação. A federação, 81. Não, beleza. Não, que seja, tá? Que seja. Continuo achando a mesma coisa. O problema é que é o seguinte, né? Se você expande para 81 membros ao redor do mundo, você tem 81 pessoas, 81 empresas que sabem e têm conhecimento de como a rede funciona e tem as informações dela em jurisdições diferentes. Que cada uma interpreta de uma forma. Pode chegar numa outra jurisdição e falar, tem que dar todas as informações aqui. Entendeu? É difícil. O que acontece? Você tem informação separada, é tranquilo. Você tem informação separada em vários locais, sabendo quem é o dono da informação, é uma merda.
Porque, tipo assim, às vezes você tá, beleza, você tá na China, o partido chinês vai falar assim, opa, beleza, você pode ter o que você quiser, mas você compartilha com a gente. Sabe, é uma coisa muito simples, entendeu? Então, assim, enfim, é um detalhe. Um outro problema, né, acho que o último problema da rede... Vocês sabem quem é membro desses 81? Ah, SmartPay, a Truter. tá, legal, legal. Uma delas é a Truter. Tudo bem que a Truter está sediada em El Salvador, né? Tá? Só para constar. Mas o quão próximo isso está do governo brasileiro, né? Entendeu? Enfim. Em termos de reporte, enfim, eu acho que não avança mais para o Brasil com as novas regulamentações de exchange, tá? Porque verdade. qualquer coisa que ofusque transação é proibido no Brasil. Oculte transações, então assim, a Liquid por si, ela entra nessa esfera aí. Mas é importante a gente trazer esse tipo de informação, tá? Isso aqui eu não estou inventando, não estou nada. Estou com o site do blog da Liquid aberto, tá? Isso aqui é informação oficial no site. Se saiu ou não foi atualizado aqui, mas eu acho que não, tá? Então, estou só mostrando que algumas das empresas que eles listam aqui, né, estão colocando, né, quem foi as novas que entraram, né, BSOS, EquinoX, NewBridge, Sancom e SmartPay. Né, então, entendam que a coisa, né, além das outras que já estão, mas é importante a gente trazer que essa pseudo-descentralização da Liquid coloca um alvo nas costas dessas empresas. Porque você sabe quem que é. Então, assim, descentralizado, né, por exemplo, vou dar um exemplo extremo, descentralizado Monero, você não sabe quem são os desenvolvedores que atualizam o GitHub, e você não sabe quem são os desenvolvedores que trabalham no sistema, e você não sabe quem são os usuários, o que eles transacionam, o quanto eles transacionam. É diferente de eu falar que é descentralização e falar, olha, o SmartPay agora recebe as informações da rede de Liquid, tá? Você descentralizou ou você meteu um alvo nas costas? Fica o questionamento aí para... Você sabe que a SmartPay tem informações da entrada de peg-in, peg-out da rede Liquid, quem é, quem não é, quem são as carteiras. Então, você não... e sabe que transacionou lá dentro. Porque todas as transações são colocadas e você não sabe quanto, mas você sabe que transacionou. A questão, assim, às vezes a empresa, ela não tem nem tanto acesso a tanta informação. Só que você cria um on e off ramp, que é o grande alvo de regulamentação, entendeu? O on e off ramp de dinheiro fiduciário e cripto é o alvo de regulamentação, e aí, às vezes, essa troca aí também vai ser, entendeu? Só que você já tem as pessoas marcadas. Sim, porque o peg-in, peg-out é o seguinte, quando deu peg-in, você sabe quem foi. E lá dentro, você é obrigado a dizer para onde vai sair. Pronto. Então esse Bitcoin aqui é roubo, para. Tá bom. Assim, você pode ter, né, Não deixa ele tirar, tá bom. Você pode ter uma sanção, tudo bem que às vezes pode ser que não funcione tão bem, né, mas você pode ter uma sanção a nível de, olha, os Bitcoins vindos de rede Liquid, eles não podem ser aceitos por corretoras. Assim como você teve uma sanção de que o Ethereum, que era usado no Tornado Cash, não poderiam ser usados em corretoras. E funcionou. E o desenvolvedor do Tornado Cash foi preso. Então, assim, você tem esse problema. O desenvolvedor da Samurai Wallet, ele está preso. Felipe, e o Bitcoin que veio de lá... ainda é mais fácil, porque, olha só, a própria rede Liquid pode bloquear. Porque, imagina, entrou, né? Aí a rede Liquid sabe quem é o usuário. Entrou na rede Liquid.
Pode Ela isso. só não transaciona de volta, cara. Mas na verdade, assim, o saber quem é o usuário é complicado, porque o peg-in da Liquid, ele é um peg-in sem KYC. Você tem um Bitcoin que vai ficar preso, só que Sim, mas atrelado a não, um pseudonimimato, entendeu? desculpa, não tô falando de saber quem é a pessoa, tô falando em termos de circular esse Liquid. Então, ela sabe que circulou. Ela consegue emitir uma nota de bloqueio para exchange. Porque sabe, consegue ver interação, não consegue ver saldo, não consegue ver interação. Então, você tem um número de carteira lá dentro da rede Liquid, você fala, bloqueia isso aqui. Pronto. Outra coisa também, que por mais que a rede Desculpa, Liquid... eu falei de um jeito que ficou meio estranho, realmente. Eu não estava falando de bloqueio da pessoa, estava falando em bloqueio do saldo. Né? Era isso que eu estava... Desculpa, a pessoa pode continuar anônima, né? Assim, pode continuar relativamente dentro do pseudononimato, ela pode continuar se fizer um bom OPSEC, mas eu estou falando assim, em termos de fundo, o fundo é bloqueado. Então, assim, o que importa, né? Que a pessoa não te descubra. Beleza, você é um criminoso sem dinheiro. Tá assim, é complicado, assim, né? Sabe? O último grande problema da Liquid, para a gente começar a falar de DPix, que eu acho que é o principal disso, é a baixa liquidez, que é um grande problema do DPix também. Eu já falei outras vezes da baixa liquidez. Eu vou explicar por que a baixa liquidez é um problema. Baixa liquidez significa que tem poucas pessoas movimentando Bitcoin na rede Liquid, né? Por que isso é um problema? Se você, comprador de DPix, usa a SideSwap, por exemplo, para pegar o seu DPix e fazer ele virar Bitcoin na Liquid, ou pega o seu Bitcoin na Liquid e quer virar o STT na Liquid, por exemplo, não interessa, você entra num book de ofertas, né? Onde você tem pessoas querendo vender, outras pessoas querendo comprar. E às vezes, para você conseguir pagar o preço do dólar na hora, por exemplo, 5,20, no momento que a gente está gravando, você tem que ter alguém vendendo a 5,20. Quando você tem liquidez, tem tanta gente vendendo que você vai conseguir no preço que você quer, 5,19,9. Beleza, você conseguiu no preço que você quer. No caso do Bitcoin na Liquid, você vê isso na SideSwap, você não consegue ter alguém te vendendo dólar a 5,20. O cara está vendendo os dólares para você a 5,35. E esse é o mais barato que tem no book de ordem. Ele vai te vender um dólar acima do preço. Quantos por cento acima do preço? 2, 3, aquela porcentagem que você achou que estava economizando na cotação. Aquela porcentagem que você achou que não ia pagar, porque meu P2P cobra só 3%. Grandes coisas. Para você sair dessa porcaria desse Bitcoin na rede Liquid, você paga outros 3 ou 4. E aí? Esse spread de variação da baixa liquidez do ativo que você está é uma taxa escondida. É um outro problema que eu vejo na rede Liquid. Eu vejo a mesma coisa no DPix, também vou abordar isso depois. Mas é uma coisa que poucas pessoas veem. Então você está com Bitcoin que não é seu, de uma rede centralizada, de uma rede fechada, que talvez para te dar um pouco mais de privacidade, você passa por todos esses problemas e morre em toda essa taxa diferente, sendo que a gente já trouxe aqui várias soluções diferentes, que é, por exemplo, o uso do Monero para swap nesse meio, que agora as pessoas que antes eram bancadas pelo DPix e hoje não são mais, estão falando que é uma opção. Então, assim, é meio que básico, né? Mais uma vez, a nossa bola de cristal, ela acertou, né? Agora eu não vou falar mais da nossa bola de cristal, vou falar das nossas bolas de cristal. Porque são tantos acertos, né? Que... eu já fui para o outro lado. Eu acho que quem não foi tá errado, né? Enfim, mas assim, que a gente já falou, a gente já trouxe isso de várias maneiras, e assim, explicando de uma forma bem, bem clara, eu diria, e se não ficou claro, por favor, pergunte, sabe? É muito importante isso. Aproveitando o gancho e entrando na questão do DPix, eu vou entrar na questão da volatilidade, porque eu acabei de falar disso, da rede Liquid. O DPix é a mesma coisa, em questão de volatilidade. Você compra DPix a 1,5%, 2% de spread, não é isso que o P2P vende para você? O DPix a 2%, a menor taxa. Nossa, eu tenho uma taxa muito boa, eu compro DPix a 2%. E aí quando você vai trocar esse DPix em alguma coisa na SideSwap, que é outra porcaria do Bitcoin na rede Liquid,
você paga outros 3%, pelo menos. Porque o cara que está vendendo lá é outro P2P também que vai ganhar em cima de você. Você não percebeu isso ainda? Os primeiros 2% vai só para Eulen. Sei lá quem que fica com a porra da taxa lá. A grande questão é que você, comprador final, você morre tranquilamente em 7% de taxa. Eu já fiz essa conta, já publiquei artigo falando disso. E aí, E você... tem uma coisinha, né, também, só do ThePix. Eu estava vendo a entrevista com o dono da ThePix, né, o Eduardo Jataí, falando claramente, é um token sintético, não tem lastro em real. Ele tem lastro em ouro, dizer, ele tem outras coisas, mas não dólar, mas não é lastro em real, tá? A priori isso não é problema, mas a questão de auditamento fica muito mais complicado. Então, aí já são... outros 500 que eu vou entrar. Mas, enfim, finalizando a questão da volatilidade, da falta de liquidez, na verdade, é isso. Você paga mais porque você está usando um token intermediário que não tem liquidez. Se você for usar um token intermediário, eu recomendo que você use ou o Monero ou o SDT. O SDT é o que mais tem liquidez, mas não tem privacidade. O Monero é o que mais tem privacidade, mas não tem tanta liquidez. Se você for fazer volumes baixos, você pode usar Monero como token intermediário e você conseguir uma solução perfeita para você. A gente já falou aqui, você pode assistir o episódio, você pode ouvir o episódio ou ler o artigo que tem lá no meu Substack de como utilizar o swap da Sovereign Swap. É só você entrar lá, a gente deixa o link aqui, www.sovereignswap.com/swap. Tá aqui na descrição o link. Eu e o Hugo vou incluir agora em todos os episódios. Eu e o Hugo temos cupom lá para você, por favor, usar para você nos ajudar. E a grande questão é que você pega o seu XMR, o seu Monero ou o seu USDT em qualquer rede que seja e transforma ele em Bitcoin sem KYC. Então você sai de sei lá o que, de uma corretora ou de onde você quiser, se você vai para o Bitcoin de fato sem KYC, porque Bitcoin é um chain de verdade. Tá, beleza. Enfim, e com liquidez, né? E sem essas coisas aí que você sofre no ThePix, o risco que você corre, né? Entrando no ponto que o Hugo falou acerca do ThePix, né? Que é um token que não tem lastro. Eu já imaginava que era um token que não tinha lastro, até porque também eles têm que atender a legislação brasileira. E a legislação brasileira é muito rígida, é muito chata, e assim, eles estão emitindo um token que não tem lastro. É a mesma coisa que hoje Felipe, do nada, eu resolver criar um token. E ele vai chamar, sei lá, DoPix. Vai ser o DePix, não, vai ser o DoPix, é o contrário. Felix. Vai ser alguma coisa assim, sabe? E aí eu faço esse token atrelado ao preço do real e vendo para vocês. A única coisa, tipo assim, mas pra que eu vou comprar essa porcaria? É essa a pergunta que eu te faço. É exatamente essa a pergunta que eu te faço. Porque, não, beleza, você pode comprar o meu token, o do Pix, sei lá, que porra que vai ser o nome, e depois você troca ele por Bitcoin em outro lugar que você vai pagar mais outros 3, 4% escondido, beleza? Aí você vai falar assim, porra, não, pra quê? É isso que eu te pergunto, pra quê? Por quê? Só para você acreditar na tese de que se você está comprando um token lastreado em real, você não vai ter que pagar ganho de capital? Você de fato acredita nisso? Você confia tanto assim? Você não leu as novas regulamentações que vão entrar em vigor em fevereiro de 2026 no Brasil? Ou melhor, será que você não avaliou o fato de que ao comprar essa stablecoin lastreada em real, com essa desculpa desfarrapada de que você não vai ser obrigado a pagar o ganho de capital quando você voltar com esse dinheiro para real, quando for o caso, você não pensou que a empresa pode fechar e você não vai ter o caminho de volta desse ThePix? Aí você acha que se você jogar em BRL na corretora, eles vão aceitar. Você vai explicar para Receita lá, não, Receita, eu tinha uma stablecoin de real, aí eu joguei real nessa minha corretora aqui, tô sacando. Eles vão te perguntar, engraçado, nenhuma corretora que aceita ThePix, como é que você jogou esse real aí? Tipo assim, são análises muito básicas que as pessoas às vezes não fazem de um problema. Porque, assim, beleza, eles têm uma empresa bem estabelecida, né, que tem tudo que tem que ter para funcionar, não é à toa que funciona, mas
a tese do comprador, a tese do cliente que está comprando o DPix para ter seja lá o que for depois, ela é totalmente desfalcada. Porque se você quer comprar alguma coisa intermediária para depois comprar Bitcoin e ficar sem que ninguém saiba que você tem Bitcoin, compra o SDT, pelo menos, que tem liquidez. Se você quiser declarar, porque no DPix você é obrigado a declarar também, vamos falar disso, né? Declara que você comprou dólar e pega esse dólar, vai lá no site da Sovereign, faz o swap para Bitcoin, fica com Bitcoin sem KYC, porque o swap é sem KYC lá, né? Fica com Bitcoin sem KYC, é a mesma porcaria no final, a diferença é você vai ficar com Bitcoin de verdade, né? Não Bitcoin na Liquid. E depois disso tudo, você pode voltar com o dólar para a corretora, porque todas elas aceitam, as nacionais e as internacionais. O STT todo mundo aceita. É muito mais fácil você fazer isso. Volta para a Truther do Rossello. Não tem problema. A Truther não faz DPix, a Truther faz o SDT. Então, tipo assim, são algumas coisas básicas que as pessoas têm que avaliar. Ah, mas e o ganho de capital? Quando foi nos últimos 70 anos que alguém cobrou imposto sobre ganho de capital na porcaria do Brasil, do dólar que você tem? Um monte de gente aí com dólar debaixo da cama, com dólar na puta que pariu, tudo declarado. Teve imposto sobre isso? Não teve. E aí? Cara, você... Tipo assim, aí o pessoal às vezes se atrapalha demais. A gente nem entra na questão que você pode gastar a partir do dólar, né? Exatamente. O cara ele não pensa, o cara ele não tem os meios, entendeu? Ele não tem os caminhos para fazer isso. Você pode pegar um cartão da Redot Pay, link na descrição, e gastar em dólar direto. Você vai ficar com o lucro em Bitcoin ou virar o lucro em dólar, tudo em cripto. Você pode fazer isso tudo lá pelo próprio site da Sovereign Swap. Você pega o Bitcoin que você tem e faz um swap direto para sua carteira de cripto, para o seu cartão de cripto. Faz um swap direto para lá, cai lá, não passa nem em carteira sua. E aí, sem KYC, você passa e gasta. Cara, e tipo assim, às vezes é falta de conhecimento. Eles fizeram um trabalho de marketing muito forte, por isso que muita gente caiu nessa narrativa. Entendeu? Tanto que se você for olhar, o pessoal ele fala a mesma coisa. Tipo assim, é a mesma coisa que é com, sei lá, com o Renato. O pessoal só repete. O pessoal não analisa, eles só repetem, sabe? Eles só regurgitam. Então, assim, você tem o mesmo problema, porque o pessoal não faz essa análise, né? E aí, beleza. Andando um pouco mais para frente nesse assunto, a gente tem que avaliar o fato de que a gente está entrando agora em fevereiro, né, de 2026, no momento que a gente está gravando, e as leis no Brasil mudaram, como elas mudam sempre, né, a gente tem uma insegurança jurídica enorme, só que as leis elas vieram para atrapalhar o DPix, nesse caso, tá? Na verdade, elas não vieram para atrapalhar o DPix, a intenção das leis eu acho, fechar o cerco para permitir com que os bancos entrem nesse mercado. Então elas vão dificultar até para as corretoras, tá? Mas o DPix vai sofrer nesse meio, porque, de acordo com as normas que foram emitidas pelo Banco Central, são resoluções que o Banco Central publicou em 16 de novembro de 25, se eu não me engano. Essas regulamentações, elas proíbem diretamente o uso de ferramentas de privacidade, por exemplo, Monero, tá? Então nada no Brasil vai poder rodar Monero, você consegue adquirir ele com a Sovereign Swap, é um exemplo, mas no Brasil mesmo você não consegue, então corretoras brasileiras nunca vão ter Monero. E protocolos de privacidade também, então a Lightning, a Liquid Network, ela vai ser afetada, porque ela oferece claramente essa privacidade que a nova regulamentação está proibindo. E como o DPix ele roda na Liquid Network, você tem esse problema de privacidade que está sendo proibido pela lei. E como eles atendem toda e qualquer regulamentação brasileira, você vai sofrer esse problema. Você não vai conseguir usar o DPix na rede Liquid. Só que ele só existe na rede Liquid. Vou usar aonde? Não sei, nem eles sabem. Eu não consegui me atualizar ainda se eles vão fazer o DPix na rede Polygon ou não, mas em tese isso é uma coisa que vai ser afetada. Tinha um contrato na rede Polygon no lançamento. Então, enfim, às vezes tiraram depois, mas fácil. Existe. Esse contrato já existiu. Às vezes é uma coisa fácil de fazer, né? Então, assim, enfim, às vezes eles vão fazer isso, né? E você vai ter outros meios de transacionar, só que sem a privacidade, que é um
uma mentira na qual as pessoas se apoiam, né? Tipo assim, mas eu tô fazendo uma transação na rede líquida e ninguém vai saber que eu tenho Bitcoin. Beleza, eu tô te proporcionando uma outra solução que vai ser a mesma coisa. Vai ser exata a mesma coisa, você vai ter exatamente na verdade, eu acho que você vai ter mais privacidade até. Se você fizer, por exemplo, lá um swap, lá no site da Sovereign Swap, e, tipo assim, você vai ficar resolvido e não vai ter esses entraves, né? Outro problema, as novas regulamentações, elas vão afetar não só o funcionamento do DPix, como principalmente o que o Hugo falou lá no início, que foi a abertura do episódio, que é o que? Os parceiros, os prováveis parceiros do DPix, eles vão mudar. Por causa da narrativa. Eles estão... como é que eu posso dizer? Digamos que o governo está um pouco mais restrito em relação ao que está sendo falado, mostrado ou vendido, né, pelas pessoas. E aí o caso do DPix vai ficar um pouco mais complexo, né, porque ele foi vendido por muito tempo como uma ferramenta para fins de sonegação e tudo mais. Não que eu ache errado, eu acho muito certo, na verdade, mas ele ganhou um tamanho muito grande e, assim, isso tá voltando um pouco, sabe? Eu acho que é aquilo, né, também. É tentar vender uma ferramenta mais do que ela é. E como a questão dos influenciadores aí está começando a pegar em termos de legislação, especialmente responder solidário, né? Sei não, né? A coisa começa a complicar aí para uma galera que vendeu ou ajudou num discurso que era mais do que a ferramenta era, né? Talvez tenha sido um bom senso de hora de voltar atrás. É muito complicado, né? Porque, assim, eu tô falando, é uma situação complicada que foi colocada porque a lei brasileira é muito ruim, né? Ela realmente ela veio para arrochar, para apertar o povo, né? E, assim, eu tô tentando salvar o povo, né, que nos ouve e pelo menos entende um pouco mais acerca de como fazer esse tipo de coisa funcionar, né? Porque o pessoal tá querendo privacidade com uma coisa que não dá privacidade. Que a gente entra no último ponto, que vem a grande questão. Aonde? Me fala, aonde que você acha que você tem privacidade quando você compra DPix e você declara que você comprou DPix? Porque a empresa declara. Eu não sei se vocês sabem, mas a empresa que emite o DPix para você, ela declara que vendeu para você, porque ela é obrigada a fazer isso, por lei. E eles fazem isso, eles já falaram isso. Então o governo já sabe que você está comprando a stablecoin de real. E se a empresa que emite a stablecoin de real fala claramente que o objetivo dela é você desfazer dela e fazer isso virar Bitcoin para não pagar imposto, é só eu pegar essa base de dados de todo mundo que tem essa porcaria, porque todo mundo vai fazer o quê? Comprar Bitcoin escondido. Nossa, que legal! Eu tenho uma base de dados de todo mundo que está comprando Bitcoin escondido para fugir do fisco. Não é possível que eu vou começar a minha investigação por aqui. Eu vou começar cobrando dessa gente aqui? Meu Deus do céu. Não, isso não existe, não. Isso é coisa de filme. Eu devo estar doido, eu devo estar vendo Netflix, não é possível. Então, cara, você já coloca o alvo nas suas costas quando você faz essa compra. Ao passo que o que eu estava sugerindo de você comprar o SDT, por exemplo, e depois fazer um swap, se você compra na corretora o SDT até o limite de isenção, você não precisa declarar até o limite de isenção, burrinho. Porque é isenção. Ora bolas. Gente, na boa, eu não sou tão inteligente assim para eu ficar pensando, cara, como que esse povo não consegue pensar essa porra? Compra um SDTzinho lá em qualquer lugar e se você quiser declarar, declara que você comprou dólar. Declara que você comprou o SDT, não tem problema não, faz o swap para Bitcoin. Pelo menos o SDT não é uma empresa que fala que só emite para você fazer um swap para Bitcoin e ficar com dinheiro escondido. Diferente da outra, que fala que é claramente isso. Se você falar que o token foi a zero, eu perdi o acesso, beleza, mas eles estão com o seu nome lá separadinho. É mais difícil, é menos falseável, entendeu? Então, assim, não é uma análise tão crítica, eu diria, do assunto. Eu acho que, assim, a ideia que eles tiveram de você fazer utilizar um token intermediário, ela é muito boa,
Tanto que é a ideia que eu oferto hoje para as pessoas. Cara, você quer ter Bitcoin sem KYC da forma mais barata possível, mais barato do que comprar num P2P, faz isso. Compra o SDT em qualquer lugar que seja, qualquer lugar que você tenha acesso, no mais barato que for. Vai lá no site da sovereigswap.com/swap, usa o meu cupom, claro, né? E faz um swap para Bitcoin, ou para Monero, ou para Ethereum, ou para o que você quiser. Não tem problema. A grande questão é você pegar o SDT e você ter com KYC o SDT. O que você faz de swap lá na plataforma que é sem KYC, ninguém tem acesso para depois. Então você consegue ter o seu Bitcoin sem KYC depois. Você teve o que? O SDT que você declarou que comprou ou nem declarou porque estava no seu limite de isenção e boa. Mas o token intermediário não precisa ser uma coisa absurda, sem liquidez, ou que existe criado por alguém que fala para você, olha só, isso aqui é uma porcaria, não serve para nada, tá? É só para você comprar e trocar para Bitcoin e foda-se o Estado. Beleza? Uhum. Porque o Estado, ele fala assim, nossa, foda-se eu, poxa, peraí, deixa eu ver quem que tá mandando foda-se para mim, me dá essa listinha aí. Pronto. Entendeu? Então, tipo assim, são análises muito básicas e muito simples que tá faltando as pessoas fazerem. Exatamente. Sabe? É o alvo, gente, né, cara? E assim, e olha só, eu não sei quando que você vai botar esse episódio no ar, né? Mas a partir de fevereiro de 26 já é para ficar vivão. É para ficar vivão com isso, porque isso vai começar a apertar. Vai ser em fevereiro, com certeza. Então, assim, vamos ver, né? Qual vai ser. Eu espero poder ajudar, tá? Por favor, chamem no privado, olhem no meu Substack, chama o Hugo, comenta no episódio, é sério, pode perguntar, me chama no Telegram, sabe? A gente conversa, tira dúvida, auxilia. É que o pessoal não tá vendo ainda, o pessoal, é o que eu te falei, o trabalho de marketing é muito forte, né? Então o pessoal às vezes não dá tanta atenção para coisas que são mais sérias do que elas imaginam, entendeu? Com certeza. Bom, é isso, né? Chegando ao final de mais um episódio. Lembre-se, chegou até aqui, deixe seu like, deixe seu comentário. Diz o que você achou, como é que essa mudança de discurso aí tão radical e tão... o que você acha que pode ter ocasionado isso? Porque a gente levantou algumas hipóteses, mas pode ter sido outras coisas, então diz o que você acha, tá bom? E é isso. Ficamos por aqui e tchau.